Olá, estamos começando esse ponto de vista especial com os vereadores eleitos e hoje a gente recebe o vereador Paulo Roberto Sequinato, do PTB, que está no 10º mandato e teve 3.189 votos nas últimas eleições. Vereador, é um prazer tê-lo aqui com a gente na TV Câmara, mesmo que virtualmente. Quero cumprimentá-los, agradecer aí essa oportunidade, né, através de vocês, da Câmara Municipal, né, e estamos aqui à disposição para tentar responder aquilo que a gente tem condições. Vereador, o senhor é o recordista de mandatos na Câmara hoje, né? São 10 mandatos, 40 anos de vida pública, mas eu queria retomar um pouquinho a história do senhor como vereador. Conta pra gente como é que começou o seu envolvimento na política. Na verdade, eu fui candidato na época, eu era estudante de engenharia e tinha alguns amigos na cidade que montaram um grupo e vem a ser candidato e tal. E eu tinha, na oportunidade, 22, 3 anos, quando eu me lancei candidato. Depois foi homologado meu nome. Em síntese, eu tomei posse no dia 1º de fevereiro de 1977, porque a eleição ocorria naquela época, e no 15 de novembro, era um turno só, né, naquele momento. E nós vivíamos aí no bipartidarismo, né? Era Arena e MDB. E eu fui candidato pelo MDB na oportunidade. Fui o segundo mais votado na história, assim como também em 82, né, fui o segundo mais votado na história, com 8.225 votos nominais na época. E assim fomos caminhando. E chegamos aí ao 10º mandato. Foram 8 consecutivos, disputamos 11 eleições, obtivemos êxito em 10 eleições, fomos eleitos. Foram 8 mais 2, 10. Só que, porém, no primeiro mandato houve uma prorrogação. Nós fomos eleitos para 4 anos, mas o Congresso, na época, né, a gente vivia ainda o regime militar naquela oportunidade, prorrogou os mandatos para 6 anos, mais 2 anos para inteirar 6 anos, para coincidir as eleições e ter eleições gerais, excetuando-se presidente da República, porque, como eu disse, era época do regime militar. Então, foi eleito desde de vereadores até governadores, em todo o território nacional. Se não bastasse isso, quando fomos eleitos, e no mandato seguinte, se prorrogou novamente mais 2 anos, passou-se o mandato a 6 anos para descoincidência do próximo mandato. Não sei se acharam que não era viável, para a democracia tinha que ter eleições cada 4 anos, cada 2 anos na oportunidade, e não cada 4 anos. Enfim, nós fomos reeleitos em 82. E aí, em 83, eu com 29 para 30 anos, me tornaria o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. Tinha 29 para 30 anos, por aí. E fui presidente por 2 anos, né? Só que os anos eram ímpares na época, porque eram ímpares porque a gente tomava posse no dia 1º de fevereiro de 83 e terminava, então, o mandato do presidente no dia 31 de janeiro de 85. Então, não é como agora, de 2 em 2 anos são anos pares, né? E naquela época era ímpar. Então, foi assim que sucedeu. E assim fui me reelegendo sucessivamente, até chegar no 8º mandato. Depois foi interrompido, quando iria para o 9º mandato. Aí voltei, cheguei ao 9º mandato, de 16 a 20, e agora, de 16 a 20, e de 20, agora, se Deus assim permitir, até 2024. Com tantos mandatos que a gente acaba de confundir. Até 2024. Então, na realidade, eu peguei 2 mandatos de 6 e os 8 vão ser 4 anos. Então, vão ser 44 anos, para que não pare. Por que 44 anos? Porque tivemos 2 mandatos iniciais com prorrogação para 6 anos. O senhor falava que já participou de 11 eleições na vida, e essas últimas eleições agora foram bastante atípicas, né, em função da pandemia, da necessidade de isolamento social.
E o senhor já, com essa larga experiência, já acompanhou diversas gestões aqui na cidade, dentro do Legislativo, acompanhando a gestão também do Executivo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do desafio que a gente vive hoje, de uma gestão da pandemia, de crise econômica, de legislar também durante esse período. Se torna bem mais difícil. Eu ainda não citei na oportunidade, nos anos 90, eu fui secretário de turismo na cidade de Guarulhos, no governo Papoto. Participei de diversas comissões, participei, além da presidência, de outros cargos na mesa da Câmara. Veja bem, e nessa eleição agora foi muito difícil para mim, porque antes de terminar o primeiro turno eu já não passava bem. Então acabei votando e depois no dia 16 para 17 fui internado, e onde eu fiquei 30 dias e não participei do segundo turno. Foram 30 dias aproximadamente, né, internado. Fui até para a UTI, se agravou a questão do Covid-19 na minha pessoa, mas quis Deus que a gente voltasse, né, a nossa vida, a nossa atividade, e a gente sabe que a economia também ela foi dilapidada, né, porque tantas ajudas que o governo tem que dar, isso não é um prejuízo do Brasil, isso é um prejuízo mundial, né? É uma questão atípica, onde a economia sofreu muito, né, em decorrência de que tudo se fechou, o comércio, a indústria, enfim, até hoje ainda se sofrem consequências da economia, principalmente no nosso país, é um país de mais de 200 milhões de habitantes, assim como outros grandes países, né? Assim como países também mais populosos, e que sofrem mais. É relativo, mas acabam sofrendo mais. Então, a gente vê isso com... Eu não sei, a gente fala que vê com tristeza, mas só Deus sabe, né? Para quem é cristão sabe. E a gente tem que sempre pensar assim, o futuro a Deus pertence, e vamos tocar a vida, vamos tentar ajudar, colaborar. Eu acho que agora todos deveriam colaborar para o crescimento da economia brasileira, mas a gente vê muita crítica, é oposição, é politicagem, é um atacando o outro, e não é por aí, eu acho. Acho que o momento é de toda a humanidade se unir, não é nem só nós brasileiros unirmos para tentar ajudar ou colaborar, mas toda a humanidade. Mas a gente vê, sabe, são momentos muito difíceis e colaboração são mínimas. Então, eu acho que a gente tem que ser mais participativo, colaborar, tem que fazer a crítica, sim, crítica tem que continuar existindo, mas a crítica construtiva, né? Não aquela pejorativa, aquela que destrói, aquela oposição sistemática, eu sou contra porque eu quero ser contra, mas qual o motivo? Não sei, eu sou contra, eu sou oposição, só falta declarar, sistemática mesmo, estando certo ou errado, vamos fazer oposição. Não. Eu acho que tem que ter a crítica construtiva. A crítica construtiva, ela ajuda, ela não destrói, ela não prejudica. Mas, infelizmente, é o que a gente não vê, né? A gente vê uma guerra, principalmente nos bastidores a nível nacional, né? No Congresso Nacional, a gente vê, enfim, onde se vê mais. É lógico que a mídia está mais em cima disso. Então, a gente vê os poderes em guerra, sabe? Uma guerra constante dos poderes constituídos do país, é ataque daqui, ataque de lá, mas ninguém fala, olha, temos uma ideia para reconstruir o nosso país, a nossa nação, né? Isso daí pode se expandir a toda a humanidade, e a gente não vê isso, principalmente eu não vejo aqui no nosso território, né? No território brasileiro, a gente vê muita briga a nível nacional. Uns falam que é a briga pelo poder, outros não, então é complicado, é um tanto que difícil, como cristão, volto a dizer, só Deus para tentar amenizar essa situação. Mas nós temos que colaborar, né? Deus ajuda, mas desde que a gente também colabore, a gente faça a nossa parte. Então, eu vejo uma economia fraquíssima hoje no Brasil, por culpa de quem? Não sei, interrogação. Vereador, trazendo um pouquinho para Guarulhos agora, essa relação entre oposição, base, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da relação entre executivo e legislativo, como o senhor vê isso hoje aqui na cidade. Estamos indo para um segundo mandato também
do prefeito Guti. Tem muitas discussões na Câmara acerca desse tema, sobre a independência da Câmara, a fiscalização da Câmara. Como é que o senhor vê esse diálogo entre os dois poderes aqui na cidade? Olha, o passado foi meio tumultuado, né? Mas no final a população achou por bem reeleger o, o atual prefeito. Eu não estava na chapa deles, mas sempre olhei e com respeito, né, a todos os candidatos a prefeito, mas na realidade esse atual mandato é muito cedo para se definir e para fazer uma avaliação, né? Porque não dá para avaliar, até porque, por causa também da pandemia. Nesse exato momento, a Câmara outra vez fecha-se a Câmara, o presidente, eu acho que a atitude dele, a princípio, é válida, né? Porque tem não só vereadores com Covid, mas diz que tem funcionários, nós soubemos isso ontem à tarde, e fechou-se a Câmara, e só tem o pessoal que a Câmara necessita que trabalhe, né? E precisa, né? Tem que minimizar essa situação, e que é drástica, né? Dentro da casa, inclusive diz que tem servidores também, oficiosamente eu soube que tem servidores também que acabaram contraindo o Covid-19, assim como vereadores. Então, para a gente fazer uma avaliação do atual governo é muito cedo, porque na realidade nós tivemos quantas sessões? A Câmara não produziu ainda, não produziu por esses motivos, justamente por causa da pandemia. Então, fazer avaliação agora é muito prematuro. Eu sempre gostei de ter a paciência, aguardar o momento exato. Eu posso fazer uma oposição um dia, mas é ser crítica, nunca oposição sistemática. Não consigo fazê-la, mas prefiro sempre optar pela oposição crítica, né? Assim como também somos criticados, né? Por pessoas, e a medida que assiste, esse é o fator da democracia, e é preponderante. Então, eu falar de governo agora é muito cedo, muito prematuro, não tem o que se avaliar, aliás, né? Nós sabemos aí que tomou algumas medidas iniciais aí, né? Até por força também da legislação, por força quer me parecer, salvo engano, salvo melhor juízo, por força do STF, onde servidores ficaram também desempregados, mas espero que tudo isso se acalente. Vereador, é comum que parlamentares atuem dentro de um reduto, um bairro específico, ou que priorize uma determinada área. Queria saber se o senhor tem esse tipo de trabalho, se tem algum setor que o senhor pretende dar mais atenção, tem algum bairro que o senhor tenha uma presença maior também? Veja bem, nós temos bairros que a gente recebe uma votação maior, outros bairros menores, mas o meu voto é muito esparso, ele é espalhado por toda a cidade, né? Então, porque eu costumo dizer que nós 34 vereadores somos eleitos, não foi pelo bairro A, B ou C, nós somos eleitos pelos eleitores de Guarulhos, nós somos vereadores por Guarulhos. Guarulhos é uma cidade enorme, né? Você vê que os bairros mais distantes do centro da cidade estão a quilômetros daqui. Então, ela cresceu numa faixa tipo horizontal, né? Devido ao corte com a rodovia Presidente Dutra, também, não digo com a Fernão Dias, porque ela margeia a cidade de Guarulhos, né? É a rodovia que vai a Minas e a Dutra é que vai em São Paulo, Rio, né? Então, veja bem, é difícil precisar que bairro eu sou vereador. Não, eu sou vereador pela cidade de Guarulhos e por Guarulhos. Aliás, não só eu entendo que nós, 34 vereadores, fomos eleitos para atuar pela cidade de Guarulhos, né? E que é bem populosa, é 1.400.000 habitantes, dados do IBGE, mas eu acredito até que nessa altura já temos um pouco mais, né? A última estatística deu isso. Mas eu me considero vereador eleito pela cidade de Guarulhos. O bairro que eu obtive mais votos, foram alguns bairros que eu obtive mais votos. Eu não sei, foi na região também mais periférica, na região do Bom Sucesso, ali Ponte Alta, aqui no bairro mais central também, divisa com a Penha, Ponte Grande, enfim, que a Ponte Grande e Munhoz são acoplados, né? Jardim Munhoz, tive votos também na Vila Augusta, tive votos na área central,
tive votos, o voto, como se chama, né? Popularmente, o voto pingado, né? Então, meus votos são esparsos, né? Eu recebo votos de muitas urnas na cidade de Guarulhos. Então, foram diversos bairros, eu não sei se falaram tive menos votos, mas eu acredito que alguns bairros eu fui bem votado, outros menos votos. Foi uma eleição, como você me perguntou, disse há alguns minutos atrás, atípica, uma eleição diferente. E eu ainda culminou com essa questão do Covid, que eu terminou, faltando 15 dias para as eleições, eu já não vinha bem, eu já não conseguia mais visitar, já não conseguia andar na cidade, até eu pedia para alguns assessores me representar. Então, para mim, se tornou um pouco mais difícil ainda, né? Mas, na realidade, nós estamos aí para trabalhar. Então, eu costumo dizer que nós somos 34 senhores vereadores que representamos a cidade de Guarulhos. E temos que trabalhar pela cidade de Guarulhos, por Guarulhos. Nesses primeiros meses agora de mandato, o senhor tem algum setor específico, algum projeto engatilhado, alguma área que o senhor acredite que deva ser prioridade nesse momento? Eu acho que Guarulhos, você saindo aí do centro, sentido região do Bom Sucesso, a gente fala região porque são populosas hoje, região dos Pimentos, região do Tapuão, não é um projeto específico que nós temos para um determinado bairro, A, B ou C. É um projeto que você tem que hoje, entendeu? Pela superpopulação, pelos problemas que tem a cidade, né? Pelo problema também que causou a pandemia, enfim, por uma série de problemas que você não... E Guarulhos já havia muitos anos, então ela acabou se tornando, o plano diretor sempre ficar encalacrado na cidade, nas gavetas, por de muitos anos tentam que se fazer. Como nós dizíamos no passado, era uma colcha de retalhos, né? Então foi sendo retalhado essa colcha. Então, se fazia um pouco por um bairro tal, pelo bairro A, pelo bairro C, pelo bairro D, que hoje a gente chama de região. São regiões que nós temos na cidade. Então, cresceu muito. Então, você fala, por exemplo, a região dos Pimentos, quantos habitantes tem? Tem de 200 a 250 mil habitantes, não vou precisar agora, mas é por aí. Então, você pega outra imensa região do Bom Sucesso, você pega a região do Tabuão, que também é enorme, entendeu? E a área mais central era mais diminuta, porque que nem de Ponte Grande a Vila Augusta é aquela população que não cresce mais, né? O que tinha que crescer, ele cresceu. São os bairros mais antigos da cidade, né? Que vinha da divisa com a Penha, como eu disse, na ponte do Rio Tietê, no bairro de Ponte Grande. Ela veio crescendo e ela é habitada dali até o centro de Guarulhos, se dirigindo para Vila Rio e aqui para a região do Macedo. Isso era Guarulhos. Os demais eram sítios, eram chácaras, né, fazendas, né, tinha o Paço Municipal, foi uma fazenda antiga. Então, cresceu até aí. Depois começou a se expandir. Foi a questão do centro expandido, né, se expandiu para os bairros. Então, hoje os bairros, as regiões, a gente chama, hoje tem vida própria, comércio próprio. Então, não tem um projeto específico, você tem que atender às solicitações das comunidades locais. Então, é isso que a gente tem tentado desenvolver. Um tanto que complexo, mas é real. Vereador, de uma maneira geral, assim, para a gente finalizar essa conversa, queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus planos e metas para esses próximos 4 anos agora de mandato. O senhor já realizou muita coisa ao longo de todos esses 10 mandatos, e ainda tem alguma coisa que o senhor acha que é prioridade, uma meta que o senhor tenha para fazer nesse mandato de agora? Nós realizamos sim. Eu fui um vereador que no decorrer desses 44 anos de mandato, eu fui um vereador que apresentei mais de 500 projetos de leis na cidade de Guarulhos, dos quais 200 se tornaram leis, porque tiveram vetos, tiveram mudanças, sabe que uma lei altera a outra, né? Um projeto de lei, quando se apresenta para alterar a lei, então vão mudando, né? E é lógico que tem que acontecer, porque a realidade no passado era uma, hoje é outra realidade, então tem que se aperfeiçoando, melhorando. Indicações, eu acho que bati o recorde, né? Pedidos, indicações para a população,
de pedidos de melhoramentos públicos, que, na realidade, o legislador, o que ele tinha que fazer era apresentar projetos de leis, tentar discutir as leis, por isso que chama parlamento, no lugar de falar, discutir projetos. Mas, de acordo com a realidade, não é só o Brasil. Nós vamos falar, a América Latina toda passa por esse momento, né? Eu não digo a América do Norte, porque lá eles são saxônicos e é uma outra cultura, né? Assim como a Nova Escócia, que é oriundo do Canadá, então é diferente. Mas a América Latina passa por todos esses momentos difíceis, né? Então, assim, não foge a regra a nossa cidade de Guarulhos. Então, muita coisa tem que ir mudando, se aperfeiçoando. Agora, projetos de leis, hoje nós temos até um pouco de dificuldade, porque o legislativo foi podado em muitas coisas, e quando se trata de matéria tributária, que antigamente nós apresentávamos projetos desta natureza, hoje não podemos apresentar mais, porque ela tem que ser oriunda do chefe do executivo, né? Porque senão cabe uma ADIM, se julga ação direta de inconstitucionalidade. Tem hora que você ganha, mas é difícil. Então, e geralmente a procuradoria do município, da prefeitura, eles realmente, quando acham de inconstitucionalidade, entram com a ação direta de inconstitucionalidade. Então, são projetos tidos como inconstitucionais, que é de autoria exclusiva do chefe do executivo, do prefeito. Então, a gente fica meio limitado na apresentação de projetos de leis. Não eu acho que toda a Câmara, nós no Brasil hoje passamos por isso. Então, o Legislativo perdeu muitas prerrogativas. Então, na realidade, hoje, o que você faz? Você ajuda e tem que trabalhar para intermediar a população junto ao Poder Executivo, às secretarias existentes, né, aos canais competentes, para tentar sanar, resolver problemas, desde que tenha condições do Executivo, através do Executivo Municipal, determinar os seus subordinados, os seus secretários, ou que determinam as subprefeituras, né, as regionais, no caso, né, não é subprefeitura, mas sim regionais, que estabeleçam regras, né, porque isso não são estabelecidas. Na realidade, o fulano mora ali e tal, então ele vai atender, essa regional vai atender mais ele. E não é por aí. Eu acho que as regionais têm que atender, de um modo geral, a cidade. Não é o vereador, mas sim a cidade. Mas só que isso daí, às vezes, fica na contramão. A gente vê que tivemos colegas aí que estão próximos regionais, são bem atendidos. Vamos por até, poderia ser o vereador Paulo Roberto, mas, na realidade, quem está sendo prejudicado não somos nós, é a população. Acho que as regionais estão aí justamente para atender, tem que ter estrutura, inclusive, para atender também a comunidade. Não o vereador, mas sim a comunidade. Porque, na realidade, como eu disse, nossa questão era falar, discutir projetos, nós estamos no parlamento. Mas a gente acaba indo atrás, porque a população também nos procura para que nós possamos tentar resolver, sanar esse tipo de problema de infraestrutura, melhoramento do bairro, da limpeza pública, enfim, da zeladoria da cidade. O que mais a população clama hoje é pela zeladoria da cidade. E é isso que tem que ser feito também. Tá certo, vereador. Eu queria agradecer a sua participação com a gente aqui. Já estouramos um pouquinho o tempo, é rapidinho mesmo, mas muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço vocês são muito competentes, assim como a assessoria das comissões técnicas da casa, a Câmara tem um quadro hoje muito bom, e muito obrigado pela atenção dispensada. Obrigada, vereador. E esse foi, então, nosso ponto de vista de hoje com o vereador Paulo Roberto Sequinato, do PTB. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.